Talvez você já tenha ouvido esse questionamento. Para Deus não importa se você canta bem ou mal. Para Deus não importa se você toca bem ou mal. O importante para Deus é fazer de coração. Mas será que é isso que a Bíblia realmente nos ensina? Nós vamos nos questionar a respeito do que encontramos no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, a partir do capítulo 15. A Bíblia diz que Davi, logo que ele assume o reino unificado de Israel, ele vai buscar a Arca da Aliança, e nós sabemos que a Arca da Aliança é o utensílio máximo da fé judaica, a representatividade do reino de Deus, da presença de Deus, que outrora, nos 20 anos do reinado de Saul, esteve distante de Israel, lá na casa de Obed-edom. Pois bem, quando Davi assume o reinado, ele vai buscar a presença de Deus. Ele vai trazer a Arca da Aliança, o símbolo máximo da fé judaica. E a Bíblia diz que então ele preocupou-se em trazer a presença de Deus ao toque de alaúdes, de pífaros, de música e também de cântico. Uma analogia das coisas futuras, conforme escreveu, ou uma tipologia ou sombra das coisas futuras, conforme escreveu o escritor aos Hebreus. É por isso que nós, na graça, começamos o culto com louvor, porque o louvor, a musicalidade, traz a presença de Deus para o meio do seu povo, como em 1 Crônicas 15, quando Davi, através de música e de cântico, trouxe a presença de Deus para Israel mais uma vez. Mas o interessante é o que o texto e o contexto de 1 Crônicas 15 em diante vai nos ensinar. A Bíblia diz que numa primeira tentativa em trazer esta presença de Deus, esta arca, a Bíblia diz que Davi não se preocupou em colocar os músicos certos e cantores certos. E a Bíblia diz que então Uzá, por tocar na Arca da Aliança, acabou morrendo. Davi então agora preocupa-se em santificar os músicos, os cantores e principalmente obedecer uma ordem de Moisés, que era para trazer aqueles da tribo de Levi, os levitas, os adoradores, para tocar, para louvar, conforme o estatuto dado por Deus a Moisés no Monte Sinai. Pois bem, numa segunda tentativa, a Bíblia diz que então agora ele consagrou os músicos, ele consagra os cantores e ele está trazendo a Arca da Aliança, a presença de Deus, para Jerusalém. Mas no versículo de número 19 está escrito assim, ó: os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. Versículo 20. E Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, Uni, Eliabe, Maacias, com alaúdes sobre alamote. O que significa a palavra alamote? Alamote é uma terminologia musical hebraica. A palavra alamote quer dizer voz de soprano, ou seja, aqueles agudos, notas altas. Davi preocupou-se em conduzir a Arca da Aliança, o utensílio máximo da fé judaica, a presença de Deus para Israel. Preocupou-se Davi em colocar músicos tocando sobre alamote, notas em tom de falsete, agudas. No versículo 21 diz assim: e Matitias, e Elifileu, Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Asaías com harpas sobre seminite. O que é seminite? Se o alamote é notas agudas, voz de falsete, o seminite é voz de baixo, é uma oitava abaixo, seriam aquelas notas graves. Ainda que naquele tempo o cântico era uníssono,
o cântico era uníssono, não havia as notas harmônicas como um coral quatro vozes, mesmo assim, Davi preocupou-se em colocar, e nós estamos no meio do deserto, irmãos. Davi está conduzindo a Arca da Aliança, Davi está conduzindo a presença de Deus, e Davi se preocupou em, lá no meio do deserto, colocar músicos tocando seus instrumentos em notas agudas, um outro grupo de músicos tocando seus instrumentos em notas de oitavas, notas graves, e olha o que diz o versículo 22. E Quenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o cântico, no original, ensinava-os a cantar. Ensinava-os a entoá-lo porque era entendido nisso. Deixa eu explicar uma coisa para você. Esse Quenanias, príncipe dos levitas, era professor de canto, professor de música. Então, Davi está no meio do deserto. Davi não está na sua igreja, aonde você tem cubos, aonde você tem instrumentos elétricos, aonde você tem geradores. Não, Davi está no meio do deserto. Mas mesmo no meio do deserto, Davi se preocupou em fazer o melhor para Deus. Os melhores músicos, os melhores cantores, professores de cântico, professores de falsete em notas agudas, em notas de oitavas e graves, para adorar o Senhor com o seu melhor. Então, este negócio de que para Deus não importa se bem ou se mal, o importante é fazer, é uma falácia, é conversa de quem não tem realmente o coração posto no louvor. Para Deus sempre se faz o melhor. No livro das Crônicas, Davi, está escrito, ele diz assim, ó, eu mesmo confeccionei 4.000 instrumentos com as minhas próprias mãos para a obra de adoração no templo. Agora imagine o tamanho deste altar dos músicos, que coube 4.000 músicos com 4.000 instrumentos, e você ainda quer me dizer que a sua congregação é grande, que a sua igreja é grande? Nós precisamos aprender com Davi, um homem segundo o coração de Deus, que conduzindo a arca, a presença de Deus para Israel, para Jerusalém, para o meio do seu povo, ofereceu o melhor dos músicos, o melhor dos cantores, o melhor dos ensinadores. E ainda a historicidade nos ensina que a cada 6 passos, no 7º, eles largavam a arca, prostravam-se com o rosto em pó e adoravam ao nome do Senhor. Ofereça o teu melhor louvor. Se está desafinado, procure correndo um cantor, alguém que possa te ensinar. Se você não aprendeu o suficiente para executar o seu instrumento, não deixe de executá-lo, mas aperfeiçoa-te, busque o melhor para oferecer o melhor para Deus. Ou então, quem sabe, Deus vai te fazer essa mesma proposta. Quem sabe Deus vai te dar a melhor bênção ou a pior bênção. O que você quer receber de Deus? Receba de Deus aquilo que você tem que dar para Ele. Faça como fez Abel. Abel ofereceu o melhor para Deus. Faça como Abacuque. Abacuque ofereceu o melhor louvor para Deus. Para que nós encerramos no livro dos Salmos, está escrito no Salmo de número 33, e o versículo de número 3 diz assim, ó, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Cantai um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Salmo de número 47, verso 7. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Ofereça o teu melhor louvor, o teu melhor acorde, o melhor da tua alma para Deus. Porque Deus, todos os dias, tem oferecido e dado o melhor para mim e para você. Ele é Rei, Ele é Deus, é soberano.
merece o nosso melhor louvor. Deus abençoe você, Deus guarde você, em nome de Jesus.